Oi, gente, tudo bem? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina e hoje o vídeo vai ser finalmente sobre bolhas acessórias. Depois de muito tempo, eu finalmente estou gravando no tablet de novo, porque agora voltei para os tempos antigos, voltei para o caderno, né? Enfim, pra gente começar a falar sobre bolhas acessórias, a gente tem que relembrar como que é o ciclo cardíaco do coração. Se vocês assistiram meus vídeos anteriores, vocês viram que eu falei que... Eu expliquei basicamente que existem dois ciclos, né? O ciclo, a sístole e a diástole. E eu falei que neste vídeo específico, eu ia explicar como é que funcionaria melhor essas duas fases. Por quê? Dentro da diástole, existem as fases dela. Dentro da sístole, existem as fases dela, sabe? Para o entendimento de como que funciona a B4, de como que funciona a B3, até mesmo de por que numa fibrilação atrial você não tem a presença de B4, por exemplo, a gente precisa entender isso daqui, né? Então, vamos iniciar primeiro falando da diástole. A diástole, ela é a fase de relaxamento do coração, então basicamente é a fase que a gente fala que é a fase do enchimento, né? Então, assim, 1 minuto antes de acontecer a diástole, o que tinha acontecido? A sístole. Então, neste momento, o ventrículo tá vazio, vamos dizer. A gente sabe que o ventrículo ele não fica totalmente vazio, mas neste momento vamos colocar que ele está totalmente vazio, entre aspas. Então, assim, antes de que aconteça a diástole, no final da sístole em si, nesse momento, quando já aconteceu a contração, não aconteceu a diástole está para acontecer ainda, o ventrículo ele está totalmente vazio. Então, assim, ele se esvaziou justamente para injetar o sangue ou para artérias, para artéria? Para artéria pulmonar, né, que no caso seria o VD, ou para a artéria aorta, que no caso seria o VE, né, que a gente tem. Então, esse volume que ele costuma injetar é mais ou menos cerca de 100 ml que a gente tem. Por isso, na diástole, essas válvulas, no caso, estarão fechadas. No caso, por que vão estar fechadas? Por causa justamente para ter um enchimento no ventrículo. Elas vão abrir a partir do momento que acontece a contração, sabe? Então, a gente tem o ventrículo tá vazio, logo após a sístole acontecer, e antes que ocorra a diástole, antes que ocorra a diástole em si, aconteceu a sístole, certo? Então, vamos lá. Pensa aqui comigo. O coração, o ventrículo estava cheio, na diástole, aconteceu a sístole. Pum, bombeou. Quando bombeia, quando ele realiza a contração, ele vai ser o momento que ele esvazia, né? Então, este primeiro momento que eu tô falando, que eu tô tentando explicar pra vocês, é a fase... Como é que fala? Cadê? É a fase de relaxamento volumétrico que eu tô tentando explicar pra vocês. Então, assim, antes que aconteça novamente a diástole, o ventrículo está vazio porque aconteceu a sístole. Neste momento, algumas células elas já começam a relaxar, enquanto outras ainda estão em contração. Então, assim, por que eu estou explicando isso? Porque a pressão... Como que eu... Peraí, deixa eu tentar melhorar essa minha frase. A pressão dentro do ventrículo ainda está razoavelmente alta por causa da sístole anterior que tinha acontecido, sabe? E a pressão no átrio tá baixa, vamos dizer assim. Então, a pressão no átrio, por mais que esse átrio esteja cheio, ela ainda continua baixa, tá? Por conta dessa sístole que aconteceu, que gerou uma pressão maior. Eu vou ler o que tá escrito aqui mais fácil pra gente entender, ó. Foi o que eu tentei explicar, né? 1 minuto antes da diástole acontecer, houve a sístole, então o ventrículo ele se esvaziou, porque ele ejetou o seu volume para a aorta, senão para a artéria pulmonar. Então, esse volume que eu falei é cerca mais ou menos de 100 ml.
Por isso, na diástole, essas válvulas estão fechadas. No caso, qual válvulas, no caso, Ana Clara? A válvula aórtica e a válvula pulmonar. Elas estão fechadas na diástole justamente para que o ventrículo se encha. Na hora que acontece a sístole, essas válvulas elas vão se abrir. O ventrículo vazio após a diástole, antes que ocorra a diástole em si, ainda tem algumas partes do músculo, algumas células estão ainda ativadas. Então, tem músculos ali que ainda estão em contração, enquanto outros estão se relaxando aos poucos, sabe? Então, por causa dessa contração em si, que alguns músculos estão contraídos, a pressão a pressão está razoavelmente alta dentro do ventrículo devido a essa sístole anterior que teve. Por mais que a pressão no átrio, por mais que o átrio esteja cheio ainda, a pressão nele é baixa, né? Então, quando você tem um aumento da pressão ventricular e você tem a diminuição ainda da pressão do átrio, da pressão atrial, essa diferença de pressão não permite que a pressão dentro do átrio empurre as válvulas atrioventriculares para a posição de abertura. Então, olha só, como a pressão no átrio está tão alta, aliás, como a pressão no ventrículo está tão alta, não permite que a pressão do átrio geralmente é baixa. Então, isso não vai permitir, não vai fazer com que as válvulas elas se abram, sabe? Por isso que a gente fala que é a fase de relaxamento isovolumétrico, ou seja, já começou a diástole, o coração já está começando a se relaxar, apesar de ainda ter alguns músculos contraídos, né? Mas ele não está enchendo ainda. Então, aconteceu a diástole, mas não está se enchendo ainda. Basicamente, isso que é a fase de contração, aliás, isso que é a fase de relaxamento isovolumétrico, tá? Eu não sei se deu para entender aqui. Talvez o jeito que eu tenha explicado fica um pouco complicado, mas entenda aqui. A fase de relaxamento volumétrico, a diástole, o relaxamento começou, porém o ventrículo ainda não está se enchendo. E por causa da diferença de pressão, que por causa da sístole anterior que aconteceu, a grande pressão dentro do ventrículo não permite que as válvulas pulmonares ou a válvula aórtica se abrem, sabe? Então, esse é o primeiro momento, fase de relaxamento volumétrico. O segundo momento que a gente fala que é a fase de enchimento rápido. Obviamente, aqui já é o momento em que o ventrículo vai começar a se encher. Então, aqui, ó, rapidamente o ventrículo ele começa todo a se relaxar. Os músculos que estavam contraídos, ele começa a se relaxar. A pressão no ventrículo, que estava alta por conta dos músculos que estavam contraídos e por conta da sístole que tinha acontecido, ela vai lá e diminui. E a situação vai lá e se inverte. Então, se a pressão no átrio, aliás, se a pressão no ventrículo estava alta e no ventrículo estava baixa, aqui já é o contrário. A pressão no átrio vai aumentar e do ventrículo vai diminuir. Então, quando isso acontece, nesse momento, lembra que eu havia falado que por conta da alta pressão do ventrículo, não permitia que as válvulas atrioventriculares ou que as válvulas atrioventriculares não, as válvulas semilunares se abrissem, né, em si, aqui neste momento vai se abrir. Então, assim, Então, neste momento em que a pressão do átrio ela consegue vencer a do ventrículo, as válvulas atrioventriculares elas se abrem e o ventrículo se enche. Na verdade, eu coloquei válvulas atrioventriculares aqui. Tá certo, as válvulas atrioventriculares se abrem e o ventrículo se enche. Então, dos 100 ml que tinha presentes no átrio, o que acontece? Cerca de mais ou menos 70 vai entrar ali. Por quê? Lembra quando eu falei entre aspas? Porque o ventrículo ele não fica o ventrículo ele não fica totalmente vazio, né, gente? Sempre sobra um resquício ali de sangue. Então, entra 70 porque mais ou menos 30 tava ali, sabe? Então, essa é a fase de enchimento rápido. Então, a gente tem a fase de relaxamento volumétrico, iniciou-se a contração, porém o ventrículo
não recebeu sangue, não se encheu ainda, por conta que tem uma maior pressão no átrio, tem uma maior pressão no ventrículo, uma menor pressão no átrio. Após essa fase de relaxamento isovolumétrico, vai acontecer a fase de enchimento rápido, né, que eu falei, em que vai se inverter a situação. O coração, ele começa a se relaxar totalmente, então a pressão no átrio aumenta e a do ventrículo diminui, e isso vai fazer com que as válvulas atrioventriculares se abram, né? E eu tinha falado na outra que eram as válvulas semilunares, mas na verdade eram as válvulas atrioventriculares, tá? Só me confundindo o termo mesmo. Então, essa é a fase de enchimento rápido que a gente tem, de forma resumida. A terceira fase que a gente tem é a fase de enchimento lento. Então, teve a fase de enchimento rápido, agora tem a fase de enchimento lento. O que acontece? Lembra que eu falei que 70 ml que entraram no ventrículo? Então, desses 70 ml presentes no ventrículo, o átrio ele acaba também sobrando um certo volume, que é mais ou menos também por volta de 30 ml, né? Então, assim, as pressões dentro do átrio, ela fica discretamente, bem leve, gente, bem levinha assim, maior que a do ventrículo neste momento. Então, como o volume ele desce devido a favor da pressão, como a pressão no átrio está discretamente mais alta que o ventrículo, então ainda consegue. Então, esse volume ele vai de pouco a pouco passando do átrio para o ventrículo, cerca de mais ou menos 1 ml por aí, entendeu? Então, essa é a fase de enchimento lento. Quando aconteceu a fase de enchimento rápido, o coração ele já recebeu 70 ml, o ventrículo já recebeu 70 ml, então tá ali dentro do ventrículo mais ou menos uns 100 ml. Apesar disso, tem a pressão, como ela está discretamente maior, de pouco a pouco mais volume vai saindo para o ventrículo em si. Então, essa é a fase de enchimento lento. A última fase, não menos importante para a gente, é a fase de contração atrial. Então, o que acontece? Então, a gente viu a fase de relaxamento isovolumétrico, a fase de enchimento rápido, enchimento lento e agora contração atrial. São 4 fases que a gente tem na diástole. O coração, o ventrículo, ainda está com 70 ml e alguns quebrados, né, por causa da fase do enchimento lento. E o átrio ainda tá com 30 ml e alguns quebrados por causa do átrio, né? Por causa dessa diferença de pressão discretamente maior, sabe? Então, o átrio, ele não pode permanecer com esses 30 ml, gente. Se o átrio permanecer com esses 30 ml, vai acontecer aquilo que a gente sempre que eu tô falando aqui desde muito cedo, né? Então, vai voltar para as veias pulmonares, vai congestionar os capilares, que acaba congestionando o pulmão, vai causar a dispneia que a gente tem isso no ventrículo esquerdo, porque no ventrículo direito vai voltar para as veias sistêmicas, vai voltar para a veia cava superior e vai acabar causando edema dos membros inferiores, né, que a gente tem hepatomegalia, às vezes urgência jugular, etc. Então, o átrio não pode permanecer com esses 30 ml. Ah, Ana Clara, então como é que vai acontecer? Como é que vai fazer para esvaziar, então? Existe ali no átrio um estímulo elétrico na musculatura atrial que vai fazer com que esse átrio ele se contraia. Então, esse volume ele desce e ele acaba de encher o ventrículo. Então, o ventrículo que estava 70 ml, ele fica com 100 ml, entendeu? Justamente por causa desse estímulo elétrico que tem ali na musculatura atrial. Então, o ventrículo termina de encher, ele recebe agora totalmente esses 100 ml e ele vai lá e aí essa é basicamente a fase de contração atrial até o momento em que contrai, né? Então, o que acontece? Aqui, novamente, a pressão no ventrículo aumenta e a pressão no átrio diminui, e essa diferença de pressão vai fazer com que as válvulas atrioventriculares se fechem novamente. Por que eu tô explicando como é que funciona isso? Porque o que marca o fim da diástole e o início da sístole é justamente a B1, que é o fechamento das válvulas atrioventriculares. Então, as válvulas atrioventriculares, se fechou, o som delas vai gerar a B1. E a B1, ela vai acontecer justamente o que eu falei, no fim da diástole e no início da sístole em si.
Então, já falei um pouco da diástole, agora eu vou falar da sístole. A sístole, assim como a diástole, também tem as suas fases, né? A sístole, basicamente, é a contração que a gente tem. Então, assim, para que o ventrículo, ele precisa, para que ele jorre o sangue para a nossa circulação, se for pulmonar, se for circulação sistêmica, ele precisa vencer uma força, né, uma resistência, que a gente até fala que ele tem aquela, que existe a pós-carga, né, que eu havia falado. Só que ele precisa vencer duas resistências. Primeiro, que ele precisa vencer a resistência da válvula aórtica, e ele precisa vencer a resistência vascular periférica mesmo. Então, é como se, como é que eu explico? É como se isso aqui é a válvula, e a minha válvula tá fazendo uma empurrando pra cá. E ainda tem a resistência vascular periférica que tá, além da minha válvula estar empurrando, é como se eu tivesse uma outra mão empurrando a minha mão, sabe? E essa minha mão querendo empurrar. Então, essa minha mão é como se fosse o ventrículo querendo empurrar o sangue, só que ela precisa, só que essa minha mão aqui, que seria o ventrículo, ele precisa vencer a pressão que a válvula, que essa minha mão está fazendo, e a outra mão que está fazendo para empurrar minha mão, sabe? Seria mais ou menos isso. Então, ele precisa vencer essa resistência para ejetar o sangue pro corpo em si, né? Que a gente chama isso de pós-carga, né? Então, quando o ventrículo ele consegue vencer essa pressão, quando o ventrículo ele já está contraindo, mas ainda não abriu as válvulas isovolumétricas, a gente fala que é um momento da contração isovolumétrica. Então, o ventrículo está começando a contrair, ele está começando a gerar força para abrir essa válvula e vencer essa resistência. Só que neste momento, nessa contração isovolumétrica, ele ainda não teve força suficiente para abrir essa válvula, tá? Sabe? Então, esse é o momento da contração isovolumétrica. A segunda fase que a gente tem é basicamente a fase de ejeção rápida também, né? Então, neste momento aqui, o ventrículo ele consegue vencer a resistência da válvula aórtica ou da válvula pulmonar e ele consegue abrir essas válvulas. Então, basicamente, a fase de ejeção rápida, quando ele consegue jorrar, vamos dizer assim, 70 ml do sangue em si, sabe? E por último, não menos importante também, a gente tem a fase de ejeção lenta. Os termos são parecidos que com a da diástole, então não é difícil a gente entender. Aqui, as células musculares no final da sístole, elas começam a se relaxar. Então, enquanto algumas estão contraídas, é quase com a mesma lógica que a outras, né? Então, enquanto algumas estão contraídas, as outras estão se relaxando. Então, maior parte do volume que saiu da ejeção rápida, aliás, maior parte do volume saiu na ejeção rápida e fica aquele volume ali sobrando dentro do ventrículo e acaba fazendo essa diferença de pressão. Então, a pressão no ventrículo ela vai diminuir. E a fase de ejeção lenta. Então, basicamente é assim que funciona a sístole e a diástole. Por que eu estou falando em relação à sístole? Porque o ventrículo no final ele vai ficar vazio, então diminui a sua pressão. A pressão nas válvulas semilunares, elas aumentam. Quando isso acontece, quando as válvulas semilunares elas se fecham, acontece a B2. E a B2, ela marca basicamente o fim da sístole e o início da diástole, sabe? E a gente tem finalmente as bolhas acessórias. Tá certo. Que basicamente a gente tem a B3 e B4. B3 é a terceira bulha cardíaca que a gente tem, B4 é a quarta bulha cardíaca, B3 faz o som de tum. Aliás, até anotei aqui errado, viajei. B3, se eu não me engano, faz o som de truntar. Truntar. E a B4, na verdade, eu acho que eu sempre me confundo nisso. Eu acho que a B4 que faz o som de truntar e a B3 que faz o som de tuntatá. Porque a B3, ela tá junto com a B2. Então, realmente, eu acho que vai ser tuntatá.
E a B4, ela está junto com a B1, então faz som de truntar, truntar. Então, a B4... Perdão. A B4, ela ocorre no final da diástole, tá? Todas as bolhas, elas vão estar ali, mais ou menos, vai acontecer na fase da diástole. Só que, por exemplo, a B4, ela vai acontecer na fase de contração atrial, que foi a última fase que eu havia citado. Agora, no caso da B3, ela vai acontecer na fase de ejeção rápida que a gente tem. Então, olha só. A B4, ela acontece quando o átrio se contrai e impulsiona o sangue para o ventrículo, que apresenta dificuldade para se distender. Já entenderam o que isso quer dizer? Então, se a B4 ela acontece quando o ventrículo tem dificuldade de estender, então a gente sabe, opa, então isso tem a ver com uma sobrecarga pressórica. Exatamente. Então, a B4 ela vai estar relacionada com doenças de sobrecarga pressórica. Por isso que a B4 ela está presente numa estenose aórtica, porque a estenose aórtica é uma doença do coração esquerdo devido a uma sobrecarga pressórica que a gente tem, porque a válvula aórtica ela vai estar estenosada e precisa vencer uma maior força de resistência. A pós-carga ela vai aumentar. É maneiro, né, gente? Cardio é maneiro quando você entende. Então, isso vai... então, quando tem que vencer essa força maior, né? Isso gera vibrações da parede ventricular, gera vibrações nas cordoalhas tendíneas, ou se não, cordas tendíneas, além nos folhetos também valvares, também causa, produzindo justamente esse som de B4. Então, B4 é a bolha é a bolha do ventrículo hipertrofiado, basicamente isso, é de uma sobrecarga pressórica. Agora, não existe B4 na fibrilação atrial, por quê? Porque na fibrilação atrial, justamente não tem essa fase de contração atrial. Como que você vai ter B4 sendo que não tem a fase de contração atrial, sabe? Numa estenose mitral também não. Por quê, Ana Clara? Numa estenose mitral é tricúspide, porque o sangue, ele... Como que fala? Quer ver? Eu vou ler aqui, ó. Porque a quantidade de sangue não atravessa a válvula reduzida. Porque a quantidade de sangue que atravessa a válvula reduzida não é suficiente para gerar essas vibrações necessárias para ter a presença de B3 e B4, tá? Tanto que, se não me engano, em uma estenose mitral, você vai ter o som em 2 tempos, não tem som em 3 tempos, sabe? Mas tem a presença de sopro, obviamente. E é basicamente isso. Em relação à B3, foi o que eu falei. A B3 ela vai acontecer também ali na diástole, mas ela vai meio que acontecer mais ou menos ali no início, na fase de ejeção rápida, em que ela vai acontecer inclusive logo após a B2, foi o que eu falei, então o som vai ser tum-tá-tá, e a B4 trum-tá, trum-tá. Quando um grande volume de sangue entra rapidamente no ventrículo, ocorre vibração das cordoalhas, dos folhetos valvares e da parede ventricular, produzindo a terceira bolha. Grande volume, Ana Clara? Sim, ou seja, é uma bolha, B3 é uma bolha de sobrecarga volumétrica. Então, doenças de sobrecarga, no geral, insuficiências, né, seja mitral, tricúspide, aórtica, pulmonar, etc., elas vão ter a presença justamente de B3 porque são doenças de uma sobrecarga volumétrica que a gente tem. Só que a B3 ela pode ser fisiológico, mas ela também pode ser patológica, tá? Fisiológica até mais ou menos em pacientes com mais aproximadamente 30 anos ali, e patológico ela pode estar presente em febre, nessas doenças valvares do coração, gravidez também, etc, sabe? E é isso, gente, bulhas acessórias, espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida, deixe nos comentários ou me manda mensagem que eu tentarei responder. Um beijo, até a próxima!